Ensina-nos o caminho que devemos seguir, Senhor Deus. Instrui na tua reta palavra, Senhor, na tua santa Torá. Pai eterno, Pai amado, nos ajuda, nos guia, nos protege agora, Senhor Deus. Faz toda a nossa atenção estar voltada para as tuas palavras. Em nome de Yeshua HaMashiach, teu filho amado. Amém e amém. Amém. Vamos então para a porção dessa semana. Onde entramos aí em mais um livro da Torá, um livro denominado aí de Números. Por que Números? Porque ele já vai começar enfatizando contagem, né? Então, dentro desse livro, nós temos aí muitas contagens. Ou seja, o Eterno manda Moshe levantar o censo, né? Uma contagem do povo. Então, por isso que esse número, essa paraxá, recebeu o nome de Números. O livro também recebe o nome de Números. Mas para nós, Yehudi, ela é conhecida como Bamidbar. E Bamidbar quer dizer o quê? No deserto. Né? Então, iniciamos mais um ciclo de estudos. Acabamos recentemente o livro de Vaikra, onde aprendemos muito também. Iniciamos uma nova jornada dentro do livro de Bamidbar. Os cabalistas dizem que esse livro de Bamidbar, ele nada mais é do que uma autoanálise que a gente faz sobre nós mesmos, né? Então, dentro da Kabbalah vai ser uma autocorreção para todos nós. A Rainha Vital também vai dizer que cada livro nos conecta com a árvore da vida. Interessante. Então nós temos aí o primeiro livro que vai nos conectar com a árvore da vida, que é o livro de Bereshit, de Gênesis, que estará relacionado a Sefirot de Keter. Depois nós vamos ter aí o livro de Shemot, que vai estar relacionado a Chokhmah, sabedoria. Depois nós vamos ter aí o livro de Vaikra, que vai estar relacionada a Sefirot de Binah. E chegamos no livro de Bamidbar, que está relacionado aí com Zeir Anpin. Lembrando que Zeir Anpin contém 6 Sefirotes e todas elas relacionadas às emoções. E ao caráter e à personalidade do ser humano. Então nós temos aí, se a gente for entrar dentro desses assuntos, nós vamos ter bastante conteúdo, né? Só o fato de estudarmos a árvore da vida. Então nós temos Neshamot. O que é Neshamot? Alguém se habilita? Almas. Que estão enraizadas dentro dessas 6 sefirotes emocionais. A primeira que é, nós falamos agora, Zeir Anpin, as 6, com mais a de Malhut embaixo, 7, que é aonde chegamos essa semana.
7 sefirot, 7 qualidades. Onde temos Hesed, que quer dizer misericórdia, Gevorah, que quer dizer justiça, Tiferet, compaixão, Netzah, vitória, Iod, esplendor, Yesod, fundamento, e Malchut, reino, ou seja, a última Malchut, materialização, que é o mundo em que nós estamos. Então nós chegamos, essa semana é a última que nós estamos da contagem do Homer, né? Começamos a contar aí desde o segundo dia de Pessah e vamos até Shavuot contando as semanas. Então nós estamos dentro da qual semana? 7ª semana, né? Que vai estar relacionada aí com a entrega da Torá em Shavuot há mais de 3.500 anos. Então, há mais de 3.500 anos, todo o povo vem estudando a Torá. Nós temos a Torá para estudarmos. Depois ela foi dividida em porções e o povo continua estudando. Foi introduzido o serviço no Mishkan, no Beit HaMikdash, Beit Midrash, e nós seguimos até o dia de hoje. Uma das primeiras coisas, quando o Eterno vai dar a outorga da Torá, quando o pessoal estavam todos reunidos no pé do Monte Sinai, o que o povo falou? Uma frase bastante curiosa, que é: faremos e escutaremos. Quando o normal seria o contrário, você escutar a orientação e depois fazer, né? Mas só que o povo de Israel, o que eles falaram? Faremos, ou seja, cumpriremos e depois escutaremos. É dito que quando o povo pronuncia essa frase, eles recebem algo muito importante do Eterno, que é uma coisa que Adão Arishon já tinha lá no início, que é a imortabilidade. É dito que nesse momento em que o povo de Israel, os filhos de Israel pronunciam essa palavra, essa frase, eles recebem o dom da imortabilidade. Só que acontece algo que a gente vai dizer que é o inimigo, né? O inimigo lançou algo na frente. Quando Moshe sobe e vem descendo com as tábuas da lei, o que as pessoas estavam fazendo? Adorando uma imagem. É dito que naquele momento as tábuas da lei pesam sobre os braços de Moisés e ela acaba caindo e rompendo-se. Então é dito que nesse momento as pessoas novamente passam a ser mortais. E uma coisa muito interessante em que nós estamos nos aproximando essa semana da comemoração da entrega dos mandamentos. Então a entrega dos mandamentos, ela está relacionada com a imortabilidade.
aonde nós também recitamos em Shavuot, na virada da noite, recitamos Tehilins e estudos da Torá. Por que nós estudamos? Durante a noite, passamos a noite em vigília, estudando, falando de Torá, lendo salmos, por que não dizer, muitas vezes, testemunhos e falando de bênçãos que alcançamos. Estudamos na porção que passou que a festa de Shavuot, a noite de Shavuot, ela é considerada como se fosse um ano novo. Então é dito que passamos fazendo leituras da Torá, passamos lendo os Tehillim, falando das coisas do Eterno, para que os males não nos venham acompanhar durante o novo ano que se inicia. Foi isso que estudamos na porção passada. Então nós entramos dentro da porção de Bamidbar. Números, capítulo 1, versículo 1, onde diz lá: falou Yud-Hei Vav-Hei, o Eterno a Moshe, aonde? No deserto. O que nós encontramos no deserto? Nós encontramos no deserto muitos parques, bosque de árvores, sombra da boa, água fresca. É isso que nós encontramos no deserto? Sol na cabeça. Nós encontramos no deserto tem muita pedra nesse deserto. pedras. Nós encontramos no deserto desafios. Nós encontramos no deserto de tudo tem no deserto. Areia movediça ainda, né? Alguns lugares. Animais peçonhentos. Serpente, escorpiões. Calor, dia, sede. Então, no deserto nós passamos por muita dificuldade, né? Agora, algo muito importante que nós falamos no Shabbat passado, sobre os nossos estudos. Quem lembra? Qual é o Sefer que nós iremos começar a estudar? Quem lembra? Talmud Sefer Tratado de Berahot. O que vai dizer o Tratado de Berahot? Que o deserto, ou seja, lugares, o deserto não é nada mais que um lugar abandonado. Lugares abandonados e isolados é onde habita a negatividade. Então, tudo que há de positivo está excluído de lá, né? Vocês citaram algumas coisas que encontramos no deserto. Vocês perceberam que é tudo negativo? Tudo negativo. E o Talmud vai continuar dizendo: não se meta dentro de cavernas ou buracos, locais abandonados, não frequente lá. Por quê? Porque ali é onde há grande possibilidade de você se deparar com demônios e doentes. Alguém já viu falar em casas abandonadas, lugares mal assombrados? É essas coisas que aparecem ali. Que vêm para quê? Perturbar. Eles acham morada nesses locais.
estudamos já sobre um personagem que esteve no começo da criação. Eli, Eli, Te, as letras. E a Bíblia vai dizer que aonde é o lugar que ela fica? No deserto. Aqueles malach que desceram por livre e espontânea vontade, eles disseram para o Eterno que iriam descer e não iriam se contaminar com os filhos dos homens. Mas quando eles descem, eles acham as filhas dos homens belas. E você já conhece a história. O que vai acontecer? Vai nascer gigantes, aberrações. Só que aqueles seres, o Eterno tira eles do meio do povo. Esses malach. E o Eterno prende eles. Agora vem o detalhe. Onde é o lugar que o Eterno prendeu? No deserto. Ciro, Yeshua falou assim, ó, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando lugares, e descansa. Como não encontra, volta, que ele fala daquela passagem que ele expulsa o demônio. O demônio fica passando nos lugares áridos lá, para achar outro lugar. Então o deserto é lugar de Shedim e duendes. Por que duendes? Da onde vem esse negócio de duendes? Certamente você já viu aí filmes, alguma coisa falando sobre duendes. Uma história muito conhecida é sobre Rei Salomão. Rei Salomão, você deve conhecer a história dele, que ele dominava até mesmo Shedim. E o principal rei dos duendes, que era chamado Asmodeu. Chamado o quê? Asmodeu. Esse é o rei ou pai dos demônios chamados duendes. Né? Então aí temos muitas coisas para nos preocupar quando a gente diz assim: estou no deserto. Né? Quantas vezes você já ouviu alguém falar: estou no deserto? Então, se a pessoa está no deserto, ela vai se deparar com essas coisas más que habitam nos desertos, em lugares abandonados, em cavernas, em lugares, por que não dizer assim, estranhos, né? Então esses seres, eles procuram esses lugares. Os mecubalins, ou seja, os cabalistas vão dizer que o deserto é o quartel-general de Samermen. Quem é Samermen? O mais conhecido como Hassatan, o adversário. É o quartel-general. Agora, um fato muito curioso e interessante é que você vai ver que o Eterno, ele manda Moshe tirar o povo do Egito, passa o Yansuf, e eles ficam 40 anos aonde? No deserto. Só que esses 40 anos que eles estavam no deserto, o que o Eterno queria passar para os israelitas? Que mesmo sendo um lugar inóspito, um lugar onde há todo tipo de negatividade, o Eterno estava sempre presente para os abençoar
e ser a proteção dos filhos de Israel. Então, quando você ouvir alguém dizendo que está no deserto, normalmente você vai pensar que a pessoa está em má condição financeira, principalmente. A pessoa está com uma enfermidade. Algo de ruim está acometendo aquela pessoa. Aí nós lembramos que até mesmo nas horas difíceis, em momentos de aperto, o Eterno é a nossa proteção. Quantos de vocês já ouviram falar que nós passamos em momentos de aperto e logo depois vem a bonança? Então é um momento em que nós temos a chance de conhecer também o Eterno, de nos achegar cada vez mais perante o Eterno. Então o Eterno ordena a Moshe a fazer uma contagem lá no meio do deserto. Até se a gente pegar toda a porção, a gente vai ver que Moshe não necessariamente fez uma contagem, mas fez várias e várias contagens. Teve uma ocasião que o Eterno manda Moshe a contar até mesmo os bebês recém-nascidos. Só que o detalhe, Moshe não poderia entrar na tenda para contar os bebês. É dito que quando Moshe chegava na frente da tenda, o Eterno falava para ele: aqui tem um bebê, tal, nasceu dia tal, e ele anotava. A maior experiência, com certeza, que Moshe teve com o Eterno foi no deserto. Com licença. E diz que nunca o Eterno esteve tão próximo do seu povo como quanto no deserto. Que o Eterno até sente saudades desse tempo, né? Isso O Eterno mandou Moshe contar, fazer a contagem. E aí fica a pergunta para nós: mas por acaso o Eterno já não sabia quantos israelitas tinha ali? Só que o que Moshe estava fazendo? Moshe estava fazendo uma ação. Muitas vezes é o que falta para nós. Uma ação, né? Então, mesmo o Eterno sabendo de todas as coisas, Ele requer uma ação nossa nos dias de hoje. O que mais a gente conhece aí é: se pedires com fé, crendo, recebereis. Mas a gente esquece qual é o significado da fé. Que é isso que Moshe estava fazendo. Uma ação. Ele sabia que o Eterno podia só dizer para ele: anota aí, 35 milhões de pessoas e uma ou 99. Moshe sabia que o Eterno podia fazer isso. Mas o Eterno queria saber se Moshe tinha ação. Moshe teria que andar. Tu vê que Moshe vai e para na frente. Onde ele não podia entrar, ele só para na frente.
Ele fez uma ação. Teve a ação, aí o Eterno fala com ele. E ele toma nota. Que é o que muitas vezes nós temos que fazer. Ter ação, tomar nota. Né? Só que, às vezes que a gente vê a contagem do povo sendo feita, a gente não vai ver uma contagem contando cabeças das pessoas, apontando o dedo para cada um. O que o Eterno pedia? O Eterno pedia meio shekel. Ou seja, meio shekel, nos dias de hoje seria quanto? Vamos botar um shekel, R$1. Meio real, 50. Meio shekel, meio real, 50. Então seria 50 centavos de cada pessoa. Lado direito, lado esquerdo, junta o meio, dá um inteiro. Então nós temos aí a coluna também no meio. Tudo está relacionado à árvore da vida. Então isso quer dizer que nós temos que superar as nossas adversidades. As adversidades a qual nós nos encontramos, seja em meio a tribulações. Nós temos que passar a prova, porque nós sabemos que o Eterno está conosco. Agora, não adianta, sempre quando surgir uma prova, nós batemos nela e voltarmos para trás. Como a Miriam sempre fala, é como um joguinho, né? De videogame você vai ter que ir passando as fases. Esse é o nosso objetivo. Sempre passar a fase. Porque se nós não conseguirmos passar a fase, o que acontece? Voltamos lá no começo de novo e passamos por todas aquelas dificuldades até chegarmos no alvo principal. E se nós não conseguimos passar o alvo principal, voltamos novamente. Então o que nós temos que lutar é para passar a todas as nossas adversidades que nós encontramos aonde? No deserto da nossa vida, da nossa existência. Deus entrega a Torá no deserto. Por que o Eterno entrega a Torá no deserto? A gente conhece que o deserto é uma terra, o que a gente falou antes? Uma terra abandonada, uma terra onde não há dono. Então o Eterno entrega a Torá no deserto. O que isso simboliza? Isso simboliza que a Torá não tem um domínio privado. Ela foi outorgada lá no Monte Sinai, mas ela não ficou somente para os Bnei Israel. Ela foi espalhada para as 70 nações que existiam. Ela não limitou-se somente para um povo, mas todos quantos quiserem tê-la de bom grado receberão. Isso que o Eterno estava querendo dizer quando ele entrega a Torá no deserto. Agora, um fato interessante. O antídoto contra a negatividade.
Qual é o antídoto? Gratidão, Também. alegria, Também. Vai entrar nessa parte? Domínio próprio, Também. mansidão, compaixão. Tudo que vocês falaram está relacionado à árvore da vida. Né? Principalmente humildade. Humildade. Vamos entrar nessa também. Ó, fogo da Torá. O fogo da Torá faz arder a nossa Neshama. Vocês lembram? Que eu perguntei o que era Neshamot? Apegar-se ao Criador constantemente. Isso vai acender o fogo da Torá. O que seria o fogo da Torá? O que nós encontramos dentro da Torá? Nós encontramos o Eterno falando conosco e nós nos achegamos mais próximos ao Eterno. Yesh Yetzeará, que quer dizer fogo pequeno. E a Torá é o quê? Fogo grande ou fogo pequeno? O que vocês acham? A Torá, fogo inesgotável. Fogo inesgotável. Shirachirim, Cantares de Salomão, vai dizer: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. As muitas águas. Quando falamos de água, falamos de quê? Falamos também da Torá. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezaria. Então, o que quer dizer? Que nós temos que estar sempre rezando, orando em movimento. O que Moshe estava fazendo lá? Moshe teria que andar por dentro do acampamento. Moshe estava em ação e em pleno movimento. E é o que nós temos que fazer também. Ó, quando estudamos, ativamos o fogo dentro de nós. Agora, um cuidado que nós devemos ter: fogo demais nos conecta com a Yetzirah. Por quê? Fogo em excesso. O fogo em excesso vai nos tornar orgulhosos, soberbos, ou seja, vai acarretar aí midotes negativas na nossa vida. Com licença, Sidney, você falou que para vencer a negatividade, daí você falou em caminhar, eles falam em amor, seria o amor? É isso? Isso fecha com a física quântica, né? O amor é a vibração mais alta. A mais alta frequência. É a mais alta frequência. Isso mesmo. Então nós temos aí, ó, a água nos ajuda a neutralizar. O que é água? A Torá, a palavra. E o fogo, o que é? A Torá também. A Torá, só que nós, no momento em que nós ficamos exaltados, crescemos, queremos nos aparecer, por causa que nós estudamos
nós adquirimos fogo da Torá, mas em excesso. Tudo na nossa vida tem que ser balanceado, né? Então, a Torá também significa água. Então, no momento em que nós vemos que nós estamos estudando para nós nos orgulharmos, nos engrandecermos, nos aparecermos, nós estamos deixando de fazer uma coisa. O que seria? Estamos deixando de seguir a Torá. Já perdemos algo. Estamos entrando na negatividade. Certo? E agora o que nos ajuda a amenizar esse fogo? A própria Torá. Mas como? Verificando se nós estamos agindo corretamente o que está escrito ali. Se nós nos tornamos orgulhosos, nós temos que jogar um pouco de água, ou seja, nós temos que voltar a refletir se nós estamos dentro ou estamos saindo fora. Nós estamos nos queimando demais, jogamos um pouco de água. Ou seja, a água também vai significar aí correção. Nos tornando orgulhosos e soberbos, jogamos mais um pouco de água. Ou seja, vamos nos corrigir e ver o que está faltando na nossa vida. Os sábios vão dizer que a água nos ajuda a neutralizar. E também nós temos a Torá, chamada Torá dos nossos mestres. Por que Torá dos nossos mestres? Porque é dito que toda pessoa que quer explanar a Torá, quer falar algo das Sagradas Escrituras, ela não pode querer falar só das suas palavras mesmas, do conteúdo que ela acha que tem, mas sim, que nem eu comento para vocês, vamos adquirir informações. Sempre quando nós estamos adquirindo informações, nós estamos entrando na Torá dos nossos mestres, nas explicações dos nossos mestres, dos grandes sábios que existiram da Torá e existem até hoje. Então nós que estamos ministrando, eu sempre falo para os Zahim, antes de nós ministrarmos, nós temos que ver, nós temos que parar e analisar sobre de qual autoridade eu estou no momento. Com quem que eu estou aprendendo? Eu tenho um mestre para me ensinar? Até o Rav, eu já vi ele falando, ele tem o mestre dele. Então todos nós temos um mestre. Temos que ter um mestre, né? E é algo muito interessante. Porque o que acontece com pessoas que deixam de seguir a Torá dos mestres? Muitas vezes acabam interpretando do seu próprio pensamento e muitas vezes acabam largando a Torá, acabam se corrompendo. Então nós temos que ter uma base e alguém acima de nós para nos orientar. Então 3 coisas nós temos que ter: fogo, água e deserto.
Algo muito interessante que os sábios vão falar também é que pequenos esforços são de grande valor para o Eterno. O que seriam os pequenos esforços? Seja o cumprimento de uma mitzvah, um copo d'água que você leva para alguém, um livro que você doa para alguém, uma caridade. Tudo isso é de grande valor para o Eterno. Então, esses 49 dias em que nós estamos na contagem até Shavuot, nós estamos recarregando a nossa Neshama, nossos desejos e nossa vitalidade. A contagem do Omer a Shavuot se define quanto vamos crescer espiritualmente. Lembrando que o povo de Israel, quando estava lá no pé do Monte Sinai, eles desejaram também estar crescendo espiritualmente. O que aconteceu lá? É dito que quando as 10 palavras eram ditas, havia grandes trovões, relâmpagos, nuvens, e uma coisa muito interessante aparecia, que era o povo de Israel conseguia ver os esquadrão angelical, ou seja, os exércitos angelicais. E cada esquadrão angelical possuía o quê? Uma bandeira. Isso diferenciava um esquadrão do outro. E é dito que as pessoas, elas sentem um desejo de ser organizadas, como o esquadrão celestial. E é dito que as pessoas pedem, imploram ao Eterno, para que o Eterno também lhe conceda algo semelhante a uma bandeira, a qual eles possam ser identificados. E diz que o Eterno concede. Por que o Eterno concede? Porque ele viu que aquilo ali era um método de organização para o povo. O povo queria estar organizado. Então o Eterno também concede uma bandeira para o povo. Se nós continuarmos lendo essa porção, a gente vai ver ali até as cores das bandeiras, né? Muito interessante também. Então esses 3 milhões de pessoas, eles recebem a sua bandeira, e eles são também divididos em 3 grupos, em 4 grupos de 3. 4 grupos de 3. Agora, algo interessante que a Guemará vai falar. A Guemará vai falar que a Shekhinah só repousa em uma pessoa com 4 qualidades. Vamos ver qual é elas? Algumas coisas que vocês falaram. Ó, primeira, riqueza. Mas vocês vão aprender o que é riqueza. Ó, então a primeira é a riqueza, que quem possui a riqueza daquelas tribos? Dan, Asher e Naphtali, as 3 tribos ricas, né?
Então nós vamos ter a segunda qualidade que uma pessoa deve ter para que a Shekinah repouse sobre ela: a sabedoria. A sabedoria, ela está vinculada à tribo de Yehudá, Zahar e Zebulon. Logo após nós temos a terceira qualidade, que é fortaleza. Quais as três tribos que possuíam a fortaleza em si? Benjamim, Efraim e Menaché. Agora, a última qualidade para que uma pessoa possa fazer a Shekinah repousar sobre a sua vida: a humildade. Qual a tribo que possuía essa característica? Reuven, Shimeon e Gad. Então, antes de chegarmos a Shavuot, nós temos que nos policiar e procurar em nós essas 4 qualidades. Aqui a primeira é a riqueza. Mas o que é ser rico? Preste bem atenção no que é ser rico. Ser rico é estar alegre com o que tem. Gratidão. Né? O que acontece muito nessa parte é que nós sempre estamos reclamando da nossa riqueza. Então, a riqueza de uma pessoa é ela estar alegre com aquilo, com o que ela possui. E o que é ser forte? Ser forte é desejo e emoções, né? E como que a gente se torna forte? Nós temos que controlar essas duas coisas. Então, ser forte é uma pessoa que se governa nessas emoções, que não deixa seu desejo florescer, que não deixa suas emoções tomarem conta. E agora nós temos aí o terceiro passo, que é uma pessoa sábia. O que é ser uma pessoa sábia? É uma pessoa saber muitos livros de cor, muitas coisas, saber de frente para trás, de trás para frente? Não. Ser sábio é ter a capacidade de aprender com todos. Especial. Vocês lembram a finalidade do estudo que a gente vai começar? A gente passou, né, algumas coisas por cima. Fulano fica com um texto, fulano fica com outro texto. Aí ele traz o comentário e todos nós vamos aprender junto com ele aquele comentário e vamos debater com ele. Vamos dialogar com ele sobre aquele comentário. Então isso é o que nós estaremos fazendo daqui mais uns dias, se o Eterno permitir, né? A capacidade de aprender com todos.
um aprendendo com o outro. Ninguém querendo saber mais do que o outro. Que muitas coisas que eu sei, às vezes você não sabe. E muitas coisas que você não sabe, é aquilo que eu sei. Então nós vamos compartilhar o nosso conhecimento. Isso é ser uma pessoa sábia. E a quarta e última é a humildade. Mas o que seria essa humildade? Fazer não as coisas pelo crédito, ou, como diz aí o mundo afora, pelo ouro, pelos holofotes, não querer se aparecer. Então nós temos que fazer tudo somente para contentar os líderes da congregação, é isso? Somente para o eterno, engrandecimento do nome do eterno. Não é? Então isso vai nos levar à humildade. Sendo assim, nós não vamos nos achar mais do que alguém, nós vamos estar todos balanceados. A balança não vai estar pesando mais de um lado e nem do outro, mas vai estar nivelada, né? Para concluir, os sábios vão dizer que a humildade se divide em desejos. Agora, quais são as partes que fazem parte dos nossos desejos? As Neshamot. Três Neshamot que nós temos. A primeira é o Ruach, que a gente conhece mais aí pelo Espírito. A segunda é a Nefesh. E a terceira, a Neshama. O primeiro nível é a Nefesh. Ou seja, a Nefesh é o nosso intelecto e nossas emoções. Desejos do corpo, ou seja, de comer, beber e na parte de vestimentas. Essa é a Nefesh. Os nossos desejos. Logo após nós temos a segunda, que é classificada como o Ruach, o Espírito, né? E o Espírito está relacionado a gratificar-se, engrandecer, aparecer, ser alguém de renome. Essa é a parte do Espírito, do Ruach. Logo após nós vamos ter a terceira, que é a Neshama. A Neshama está relacionado mais na constante conexão com a Kadosh Baruch Hu. Se eu perguntasse para vocês qual é a parte que queria estar em constante conexão com o Eterno, fazendo a vontade dele, a maioria das pessoas vai dizer que é o Ruach. Eu estava pensando nisso agora. Né? Mas é a Neshama. A Neshama há algo muito importante aqui, que está relacionado à Torá. Vocês lembram quando nós estudamos que o Eterno soprou o fôlego de vida naquele boneco chamado Adão?
Quando o Eterno sopra, o que é que ele sopra? A Neshama. Ah, tá. A palavra é Ruach, né? A palavra Por isso que confunde. ele está trocado, vamos dizer. Então ele sopra a Neshama. Só que se você pegar bem no meio da palavra Neshama, o que está escrito lá? Ish. Ish é fogo. Vocês lembram que a gente comentou agora há pouco que o fogo não pode querer estar em excesso? Ele tem que estar sempre se corrigindo. Então o Eterno sopra o fogo. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o fogo. Se a gente... Faça um teste para você ver em casa. Coloque a mão na boca do fogão. Para você ver o que vai acontecer. Você vai se queimar. Pode ser uma chama grande ou uma chama pequena. Você botar o dedo, você vai se queimar. Então você tem que se controlar. Você não pode chegar em cima. Você não pode se encostar. Você tem que ter aquela moderação, né? A vontade do Eterno, a Neshama, está relacionada a cumprir a mitzvot e fazer a vontade de Deus, ou seja, significando aí a pureza diante do Eterno. Uma história muito interessante que vai entrar dentro dessa passagem da Neshama é a oração de Hana. É dito que Hana e seu marido todos os anos subiam para o templo, né? E lá Ana fazia sua oração. Ela estava angustiada, como diz a história, e fazia a sua oração, a sua amidá. Quando o sacerdote chega para ela e diz: essa mulher está embriagada. E ela diz: não, meu senhor, é um desejo que eu tenho de ter um filho. E aí o que o sacerdote fala para ela? Que ela só falou isso, que ela vai ter um nome. Ou seja, ele profetiza sobre a vida, né, dela. E ela crê naquilo ali, porque o desejo dela era cumprir uma mitzvah, de ter um filho, e esse filho servir ao Eterno. É dito que quando Ana fez essa petição e pronunciou que ela desejava ter um filho e tal, é dito que a profecia veio sobre ela e a voz ecoou, como disseram, da profecia. E muitas mulheres se achavam grávidas. Aí quando elas escutam aquela voz, por que não dizer do Eterno falando sobre a vida dela, que ela teria um filho e seu nome seria Shmuel. Mas a palavra de antes de Shmuel ia ser profeta. Então é dito que muitas mulheres escutam aquilo e o que acontece? Se a gente for ler a história, vai estar escrito assim: e puseram seu nome Shmuel. Eu poderia ser, e pôs o seu nome, se fosse só a mãe dele colocando o nome. Então é dito que todas as grávidas daquele momento colocaram o nome do seu filho de Shmuel, porque todas queriam que seus filhos fossem um grande profeta. É dita a história que daí começa vários profetas, as histórias dos grandes profetas,
Por causa que as mães tiveram desejo que seus filhos fossem profetas. Então foi um desejo que Hannah teve, um desejo puro de cumprir uma mitzvah. E é esse o desejo que nós temos que ter até o dia de Shavuot, que é chegar em Shavuot limpo, com as nossas vestes brancas, diante do Eterno. Que a Hashem abençoe todos grandemente. Beshem Yeshua HaMashiach.